Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência, especialmente alguns casos bem específicos, quando as mães não têm o diagnóstico fechado, as famílias das crianças que eventualmente tenham sido constatadas como portadoras de algum tipo de transtorno do desenvolvimento. Quem compartilha com a gente a experiência de uma entidade que se dedica a atender essa mãe, bem como outras crianças e famílias que lidam com a realidade da deficiência, é a nossa convidada, Joana Catalano. Ela é coordenadora institucional da Associação de Amigos Excepcionais do Brooklyn. Logo a gente continua esse nosso diálogo, porque antes temos uma convocação muito importante a fazer a você, que acompanha o programa Sociedade Solidária diariamente. Afinal, aqui nós sempre falamos sobre temas que requerem a nossa atenção e a nossa atitude, como cidadãos que somos conscientes de que o mundo precisa ser muito melhor e temos uma responsabilidade grande para que a gente possa, de fato, dar a nossa contribuição para que tantas pessoas que hoje padecem pela falta de oportunidade possam ter esses caminhos abertos para si mesmas. Esse é o trabalho desenvolvido pela Legião da Boa Vontade, pela campanha Eu Ajudo a Mudar, que você pode engajar-se agora mesmo acessando o site www.euajudamudar.org. Você conhece ferramentas que estão à sua disposição para que você, de imediato, possa se engajar nessa grande corrente de boa vontade. Hoje a gente fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência, recebendo a AEB, entidade localizada na capital paulista, fazendo um trabalho tão importante nesse sentido. No bloco anterior a gente já falava sobre a importância desse atendimento a essas mães que muitas vezes encontram-se numa situação muito desafiadora de terem ali uma deficiência, mas ao mesmo tempo não terem um diagnóstico fechado e todas as complicações burocráticas que isso acaba trazendo para que elas possam ter sucesso no andamento ali das suas necessidades. Como é que é o trabalho junto a essas mães? Como é que é recebê-las, esses pais também, né? Como que vocês lidam com essas angústias, com essas questões que são colocadas pelas famílias que de uma hora para outra se vêm com essa grande surpresa e com essa grande dificuldade para ser superada? A AEB, desde o início das suas atividades, sempre teve como questão prioritária o acolhimento à família. Porque, como já dissemos, a senhora Nancy Troisi, ela é mãe e passou por essa situação. Então, ela não teve esse acolhimento. Sabe na pele como é que é. Sabe na pele como é. Tanto que até hoje o filho dela não está mais conosco, ele está numa oficina, num outro momento, ele realiza só um atendimento de fisioterapia e ela continua à frente disso, lutando para que nesses 28 anos que completamos agora no último dia 9, que a AEB possa oferecer aquilo que ela não teve. E vale destacar que ela é uma jovem da melhor idade, bastante ela está na melhor idade, tem uma energia e uma vitalidade realmente invejável. São 70 anos. 70 anos. E está à frente e lutando, nesses 28 anos, mais de 800 pessoas já atendidas, famílias. Então, sempre foi uma condição de qual ela nunca abriu mão. A família, ela é atendida em paralelo. Então a família chega, a primeira pessoa que recebe essa família é a assistente social, que passa pela entrevista inicial, que é esse momento de acolhimento, de ter esse momento com a família e de dizer, olha, aqui você e a sua criança ou seu adolescente são bem-vindos. É importante a senhora ressaltar essa questão do atendimento social, pois muitas vezes o fato da família, ela não ter ali as condições mínimas necessárias para a sua sobrevivência com dignidade, isso é mais determinante para o futuro da criança do que a própria deficiência em si. Com certeza, porque são famílias que já foram exaustivamente aviltadas, né? Então elas não tiveram direito ao pré-natal, a saber o que acontecia com aquela criança, um parto muito difícil, e aí se vê com uma criança diferente, que ela não sabe como lidar, e aí ela se vê só, muitas vezes, e no nosso caso, pelo menos 50% delas abandonadas pelo companheiro, né? Que ainda tem a coisa machista, que saiu daquela mãe, a culpa só deve ser dela. Então ela está muito angustiada. Primeiro porque ela tem uma criança que ela não sabe direito o que é aquela criança, como cuidar daquela criança, e aí tem a dificuldade social. Então ela não tem assistência, ela não tem como alimentar, ela não sabe alimentar aquela criança, ela não sabe como segurar a criança, e aí não tem como transportar aquela criança. Então quando ela chega à AEB, muitas vezes ela está extremamente desgastada, ela já não acredita mais, ela acha que o fato dela ser pobre, ou dela ser negra, ou dela morar numa comunidade, faz com que ela não tenha direito à assistência para aquele filho, quando isso não é verdade. O que ela precisa é de uma orientação e de uma porta que se abra, porque muitas vezes ela andou
essa São Paulo inteira, e o que ela viu é assim, olha, essa criança não se encaixa nos padrões de atendimento dessa organização. Então, quando ela escuta da A e B, que a A e B, a maior propaganda dela é o boca a boca, olha, vai na A e B, porque lá todo mundo que é fresh poderia ser até, né, um slogan, né? A e B aceita você, né? Alguma coisa assim. O atendimento é gratuito. Totalmente gratuito. Então, o que acontece é que essa família, ela chega ali, ela fala, puxa, aqui eu fui acolhida, alguém ouviu minha história. Agora, como é que é esse trabalho, uma vez que, então, essas famílias já têm um histórico bastante difícil, chegam até desgastadas, como você mesma ressaltava, até as portas da organização, como é que é para poder recuperar essa autoestima, recuperar esse entusiasmo que é tão necessário para que a família possa ter a energia necessária ali para conseguir prover todas as condições que aquela criança precisa? Então, aí inicia um trabalho multidisciplinar. Porque nós temos a equipe de terapeutas, no caso psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, que atende essas crianças de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras, não. Às sextas-feiras não existem atendimento. Todo o atendimento é direcionado à família. Então, às sextas-feiras só existe atendimento nos núcleos, que são as salas onde ocorre a estimulação do desenvolvimento global dessas crianças e adolescentes. Então, às sextas-feiras, esta equipe, em conjunto com a assistente social, o que a gente faz? A gente faz triagem de casos novos, a segunda e sexta-feira, reunião de mães e cuidadores com a equipe multidisciplinar, onde ela vai entender o que faz cada um daqueles setores, o que uma fono faz, o que uma psicóloga faz, como ela ajuda aquela criança. A terceira sexta-feira do mês é um grupo de apoio, então é feito só pela psicóloga, é como se fosse uma terapia em grupo, e aí para fortalecer o emocional dessas famílias. Né? Ali então não é discutido a criança, é a mãe, ela está ali, mas antes da mãe existe o ser humano, existe a mulher, né? Existe a pessoa com seus problemas, com seus conflitos, e ainda a mãe de uma criança especial. Então é uma terapia de grupo. E na última sexta-feira do mês é um outro processo que implantamos lá na AIB, que é um trabalho exclusivo só nosso, que é o GOI, né? Grupo de Orientações Iniciais enquanto a vaga não vem. Porque se eu tenho uma organização onde não se estabelece o tempo de permanência, quando vai haver a vaga? Né? A vaga ela acontece a hora que aquela criança ou aquele adolescente ele já obteve na IB tudo que nós pudemos oferecer. Então nós incluímos em oficinas para que ele seja capacitado para o mercado de trabalho, ou então para um outro atendimento como uma terapia ocupacional que não temos, uma ecoterapia. Então essa vaga ela surge, ou então quando a família consegue o atendimento local próximo à residência, mas existe uma lista de espera. Então era muito angustiante para a equipe dizer para essa família, olha, sua criança precisa sim, você veio a e B achando que iria ter o atendimento para o seu filho, e aí você ouve, não temos a vaga. Então isso era um momento de muita angústia para a família e também para a equipe que estava atendendo a esses casos. E aí nasceu então o projeto, que se tornou um processo, do GOI. Então é muito diferente eu chegar para você e dizer, olha, seu filho precisa sim desses atendimentos, desses tratamentos, mas eu não tenho a vaga. E ele vai entrar numa lista de espera e quando houver eu chamo você. Eu digo para ela, nós não temos a vaga ainda, mas você e a sua criança são bem-vindos. Então, uma sexta-feira do mês, tanto no período matutino como no vespertino, essas famílias são convidadas para serem assessoradas pela equipe, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e serviço social. Então ela vai sendo orientada enquanto a vaga não vem. Ela não sabe segurar aquela criança, a fisioterapeuta entra atuando. Ela não sabe como alimentá-lo, a fonoaudióloga vai ajudar. Medidas. Então, as medidas, por isso é carinhosamente chamado enquanto a vaga não vem. Né? Grupo de orientações iniciais, são atendimentos, o serviço social já entra para garantir dos direitos, então tem o transporte, tem necessidade de alguma coisa, então essa família já é assistida antes mesmo de ingressar nos setores de atendimento. Quer dizer, não dá, é indissociável, não dá para falar de atendimento, inclusão de crianças com deficiência, sem você olhar primeiramente para a família dela e como essa família deve estar preparada para poder, juntos ali, conseguirem vencer as limitações que, eventualmente, as deficiências acabam colocando nos nossos caminhos. Esse tema é muito vasto, a gente certamente poderia falar bastante a respeito dele. O programa já caminha para o encerramento. Como as pessoas que estão nos acompanhando podem saber outras informações a respeito desse tema, desse trabalho? No telefone 5533-0087, nós temos o nosso site, né, www.aib.org.br.
AA, são 2 As, aaeb.org.br. E só para encerrar, Daniel, um ponto que eu acho muito importante é que a gente fala da deficiência, a gente fala do acolhimento à família e a gente fala de acessibilidade física, né, que ela é muito importante. Mas eu acho que a acessibilidade atitudinal é a mais importante e é nisso que a gente tem trabalhado e eu acho que por isso a oportunidade de estar aqui tem sido fantástico, como todos os convites que recebemos, porque é um problema de toda a sociedade. Antes de eu pensar em como ajudar, eu tenho que entender esse universo. Muito interessante a senhora falar sobre atitude, né? Essa iniciativa que todos devemos ter. Está bastante ligado até à própria história da fundadora da organização, que a partir de um drama pessoal conseguiu revertê-lo em uma medida que hoje beneficia também outras mulheres, a exemplo de tantas outras histórias de boa vontade que diariamente aqui na Legião da Boa Vontade, no programa Sociedade Solidária, nós temos podido compartilhar com o público que nos acompanha. São histórias realmente de superação. E bem ao encontro disso, eu gostaria de ressaltar, dedicando inclusive a senhora, a todos os amigos que estão nos acompanhando, uma reflexão desta obra do escritor Paiva Neto, o criador desse espaço, diretor-presidente da LBV, intitulada Reflexões da Alma. Na página 69 ele afirma: o mundo fatiga-se com demasia de palavras e pobreza de ações eficazes, atos que de forma efetiva sirvam de modelo para a concretização de um espírito de concórdia, que na verdade transforma o indivíduo de dentro para fora, coisa que não se consegue por decreto. Evidentemente que esse trabalho humano e espiritual de iluminação das criaturas deve ser acompanhado por acertadas medidas políticas, econômicas e sociais, instrução, educação e a indispensável espiritualidade ecumênica. A reflexão prossegue, mas daqui a gente já pode ver a importância dessas atitudes de, diante da realidade do mundo, nós buscarmos tomar medidas mesmo que possam modificá-las e sempre com base nesses valores maiores que todos possuímos, independente de crença, independente de filosofia, mas que olhemos para essa luz que carregamos dentro de nós mesmos e de que as tradições espirituais e tantos trabalhos tão bem-sucedidos aí ao longo da história da humanidade têm mostrado. Com essa mensagem, nós gostaríamos de agradecer pela presença da senhora, abrindo também para suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade, eu acho valoroso o trabalho da Legião da Boa Vontade e é nisso que eu acredito, né? Que não adianta olhar quem não faz o quê, eu acho que o importante é olhar o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer. E eu acho que juntos nós podemos muito. E sempre que uma ideia nasce, como foi o caso da Dona Nancy, ou uma necessidade, e várias pessoas param e prestam atenção e começam a contribuir, a gente fez, com certeza, a nossa parcela. E a gente não tem que querer abraçar o mundo com a mão. Se eu conseguir, como no nosso caso, atender aquelas famílias com qualidade e fazer do mundo dessas pessoas um mundo melhor, eu acho que já fiz a minha parte, como você já fez a toda, e eu acho que a todos que puderem e tiverem a vontade de conhecer esse universo incrível dessas pessoas ditas especiais e realmente são especiais, você se torna uma pessoa melhor. Muito obrigada. Cada um fazendo a sua parte, a gente de fato consegue construir essa sociedade solidária, né? Com todos tendo oportunidades sem distinção. O programa de hoje fica por aqui. Na edição de hoje, entrevistamos a fonoaudióloga Joana Catalano, coordenadora institucional da Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklyn. O programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.